dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 13 de julho. A palavra-chave é cuidado. E a nossa leitura bíblica, ela está lá em Atos 22. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Atos 22. Paulo apresenta sua defesa. Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém, o que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava já perto de Damasco, quase meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, o que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. E o que estava comigo viram a luz sem contudo perceber o sentido da voz que falava comigo. Então pensei: Senhor, o que devo fazer? O Senhor me disse: levanta-te, vá a Damasco, onde lhe dirão o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, sendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. Chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: o Deus dos nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunho dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora que você está esperando, levante-se e receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: ande logo, saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitaria o seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi: Senhor, bem ele sabe que eu ia na sinagoga, e de sinagoga em sinagoga, prendendo, açoitando que criam em ti, quando derramavam o sangue de Estevão como testemunha. Eu também estava ali presente e consentia nisso, e até guardei as capas dos que matavam. Mas ele me disse: vá, porque eu enviarei para longe dos gentios, para longe, aos gentios. Paulo livra-se de ser açoitado. Até este ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam sua capa e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sobre açoite fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião: será que você tem o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: o que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu:
pois eu tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-los com açoites, e o próprio comandante ficou com medo, quando soube que Paulo era romano, porque tinham mandado amarrá-lo. Agora tem um pedacinho, mas eu não vou ler, porque ele faz parte do próximo texto do 23, tá bom? Vou deixar para a próxima vez que a gente for ler. Deixa eu ver se é amanhã. Já é amanhã, tá vendo? Vamos lá. 13 de julho. A nossa palavra-chave é cuidado. Mas o título de hoje é cuide. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo e que habita em vocês? O que lhe foi dado por Deus? O que vocês não sabem de si mesmo? 1 Coríntios 6,19. Olha que forte. Na mentoria que eu estou fazendo, a gente tem cuidado bastante do corpo, sabendo que o corpo é o templo do Espírito Santo. E é por isso que estamos cuidando do que Deus deu pra gente, porque a gente quer uma casa extremamente bem arrumada para o Espírito morar. A oração é a chave para o seu crescimento. Em nossa vida, nós temos o cuidado com várias coisas. Cuidamos da nossa imagem, de forma que nos vestimos, com os nossos, como portamos, das pessoas em situações especiais. Porém, isso é comum quando vamos a algum lugar especial, desejamos estar apresentáveis. E isso demonstra nosso cuidado conosco e com as pessoas. É exatamente nessa linha de pensamento que Paulo foi levado aos crentes de Corinto a pensar. Somos o templo do Espírito Santo, portanto todo o zelo, cuidado é necessário. Sim, a sua saúde e aparência falam muito sobre a sua vida espiritual. Olha, escreve para mim no chat isso. A minha saúde e a minha aparência falam muito sobre a minha vida espiritual. Vocês estão entendendo a profundidade disso aqui? Deixa eu ver até uma água. A minha aparência e a minha saúde fala muito sobre a minha vida espiritual. Escreve para mim. Cuidar do corpo é muito importante. É comum, de acordo com a idade, você sentir que seu corpo já não está com a mesma disposição e não tem a mesma resistência física de antes. Os cuidados com o corpo são meio que mostramos o tempo da nossa resiliência. Todo cuidado é muito importante, mas eu convido a refletir hoje sobre o seguinte: muitas vezes damos valor em uma área e esquecemos de outra. Desse modo, você tem cuidado da sua vida espiritual com o mesmo esmero que tem cuidado das demais áreas da sua vida? Parabéns, esse é o caminho. Caso contrário, retome o zelo pela sua relação com o Pai. Restabeleça a chama com combustível de oração. Por mais que você possa ter esfriado na fé, Deus Pai é caloroso como uma lareira de um frio que quer aquecer o coração. Retomando a fé, você terá a sua alma renovada e ser impulsionado a viver uma nova vida. A nossa saúde e a nossa aparência fala muito sobre a nossa vida espiritual. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Vocês realmente acham que Deus, o Deus que é o dono do belo, ele vai habitar num corpo horrível, acabado? Ele vai habitar num corpo descuidado? Não vai. Hoje, o Senhor, a arca da aliança, é o teu coração. Você precisa entender e querer cuidar de você. Não precisa ser por você, pode ser por Deus. Sabe? Você precisa aprender a controlar os seus índices que está me estressando. Pronto, desestressou. Você precisa aprender a cuidar de você e dos seus ímpetos. Às vezes não vai ser nem por você não, tá? Vai ser pelo próprio Deus. Você precisa amar o Senhor antes de amar você. Porque se você amar o Senhor antes de amar você, você vai se cuidar. Você não vai permitir acessos ao teu coração, acessos ao que vai dentro de você, que Deus não permite. Você não permite ninguém te tratar mal. Você não vai comer aquilo que desagrada ao Senhor. Você não vai ser uma pessoa de excessos. Você vai ser uma pessoa de equilíbrio. Você precisa aprender que a tua aparência e a tua saúde fala muito sobre a sua vida espiritual. Quanto mais você ama a Deus, mais você cuida do seu templo, que foi algo que Ele te deu para você morar e cuidar e ter mais tempo na terra para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vocês sabiam que
a gente orar, a gente tem que diminuir a quantidade de açúcar, porque o cérebro fica inflamado. Como que você vai se concentrar para falar com Deus? Toda inflamada, com o cérebro todo bloqueado, não tem como. Não tem como. Você precisa aprender a amar aquilo que Deus deu para você cuidar, que é você mesmo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós chamamos, Senhor. Espírito Santo, nos traga consciência do pecado, da justiça e do juízo. Nos leve, Senhor, a um lugar de encontro, um lugar onde nós possamos desfrutar da Tua presença e ali entender a altura, a largura e a profundidade do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um beijo, Deus abençoe e até amanhã. Pensa no que eu falei hoje, gente. É muito sério o assunto de hoje. Qualquer coisa, volta e assiste de novo. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.